João capítulo 17, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 26. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e nele sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão um filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenha em si mesmo, em si, a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Você pode dizer amém? Irmãos, essa foi a última oração do Senhor Jesus, nos dias da sua carne, horas antes de todo o seu sofrimento
e de tudo aquilo que ele ia passar como homem. Em um dado momento, quando ele começou a falar da obra redentora que ele tinha que realizar, os discípulos eles resistiram ao fato de que o triunfo de Jesus estava na sua morte. E aí o Senhor Jesus disse: olha, foi exatamente para isso que eu vim. Os discípulos ou qualquer outro homem fugia do entendimento e da razão deles que a morte de Cristo seria o triunfo contra o poder do inferno. E aí nós sabemos muito bem, irmãos, e que nem estava conversando ali em casa com a pastora, eu vou usar essa expressão, é escandaloso, vamos dizer assim, olhar para Jesus, que era Deus, mas também 100% homem. E você precisa entender que ser 100% homem significa que ele era exatamente quem eu e você somos. Mas é escandaloso, no bom sentido da palavra, o fato de que Deus, sendo 100% homem, não errou, não tropeçou, não vacilou, não titubeou em nada da sua missão e do seu propósito. Você pode dizer amém por causa disso? A missão e o propósito consistia, entre outras palavras, nos redimir de uma violência extremamente destrutiva que estava preparada para nós no inferno. Está escrito que por natureza todos nós éramos filhos da ira. Significa dizer que todos nós tínhamos por herança não uma vida eterna que hoje obtemos por Cristo. Nós tínhamos por herança, por direito, totalmente legal, uma destruição fatal se não fosse a intervenção de Jesus Cristo. Então nós entendemos, irmãos, que Jesus é a pessoa central do Evangelho. Concordam comigo? Nós entendemos que toda a atenção deve ser dada para Ele. Toda a atenção deve estar voltada para Ele. Porque Ele se tornou o mediador entre Deus e os homens. E aquela criação que outrora estava fadada à destruição, estava fadada ao fracasso, estava fadada ao caos, ao colapso em todos os sentidos, por meio dele nós alcançamos reconciliação com Deus. E por meio dele nós obtemos um lugar no céu. Você pode dizer amém por causa disso? Então, nas últimas horas do Senhor Jesus, irmãos, de verdade, eu olho para essa oração, eu me emociono quando eu vejo a maneira como Jesus orou. Percebe isso? Quando eu olho para Jesus e eu começo a ler isso aqui que nós lemos agora, pare um dado momento lá na sua casa, qualquer hora dessa, e pega isso aqui de novo e começa a ler. Você vai perceber como é emocionante, como mexe conosco olhar para Jesus e ver Ele orando daquela maneira. Ele começa orando primeiro por si mesmo, para que o Pai o glorificasse, porque já tinha chegado a hora. E em seguida, ele começa a orar pelos seus discípulos. E detalhe, cadê o versículo? Deixa eu ver qual que é. 20. Ele não ora somente por aqueles que estavam com ele naquele momento. Ele ora dizendo: olha, eu oro também, Pai, por aqueles que ainda vão crer em mim por causa da sua palavra. Em outras palavras, quando Jesus se põe no Getsêmani e ele recebe a prensa de toda a pressão que estava sobre ele. Irmãos, deixa eu lhe fazer você entender algo aqui.
A maioria de nós, ou se bem provavelmente, eu diria que a maioria dos seres humanos não sabe lidar com pressões. Algumas até conseguem. Mas nós estamos falando de uma pressão que chegava a ser a angústia da morte. Nós estamos falando de uma pressão que fez ele, e a ciência comprovou, que é raro, mas é possível isso acontecer, fez ele suar sangue. Seus poros se dilataram, os vasos sanguíneos se romperam de tamanha pressão e angústia profunda que ele estava sentindo por causa que a hora tinha chegado. Mas observa que ele manteve o foco, não? O foco era: eu preciso resgatar os homens. Seu amor foi mais violento do que a própria pressão que ele estava sentindo. Então ele começa a orar pelos discípulos, porque eles seriam a coluna da igreja primitiva, né? Os apóstolos canônicos, os apóstolos do Cordeiro seriam a base da igreja primitiva. E ele ora pelos discípulos, ou muitos outros de muitas gerações que ainda iam crer nele por causa do Evangelho, por causa da palavra. E aí, quando eu olho para o Senhor Jesus, eu vejo que a sua obra redentora alcançou níveis impressionantes. Inclusive, ele ora, ele faz questão de dizer e fazer uma distinção entre aqueles que são dele porque não amaram o mundo, e aqueles que ainda amavam o mundo e consequentemente não eram dele. Porque nós precisamos fazer essa distinção. O próprio Jesus fez essa distinção quando orou. Compreende isso? Eles estão no mundo, Pai, mas eles não são do mundo. Eu não oro por agora, não tira eles do mundo, porque eles ainda têm uma missão para fazer. Eu preciso enviar eles. Não tira eles do mundo agora. Apenas os preserve de toda a maldade que existe no mundo. Compreende isso? Então, quando ele começa a orar, eu vejo em Jesus um zelo muito profundo, porque a hora tinha chegado, irmãos. E eu quero lhe dizer que mais ninguém poderia suportar aquilo que ele suportou. Não tinha mais ninguém. E aí eu gosto de mencionar o seguinte: Deus, eu vou usar essa expressão, tá? Ele tentou muitas vezes, através de muitos homens íntegros que surgiram. Ele tentou conectar a criação com ele através de Adão. Adão falhou. Ele tentou novamente conectar a criação com o cara mais próximo ali, Noé. Noé falhou. Ele tentou novamente conectar a criação com Abraão. Abraão falhou. Homens íntegros, mas que falharam. E aí ele tenta conectar novamente com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Falharam. Ele tenta conectar novamente a criação com muitos homens no tempo dos juízes, dos reis. Falharam. Davi, um homem tremendo, falhou. Então, se nós olharmos a trajetória de todos os homens santos da Bíblia, mas que falharam, Deus por diversas vezes tratou de buscar uma conexão com a terra, que a terra se conectasse com o céu de tal maneira que houvesse essa comunhão entre céu e terra, a convergência entre o céu e a terra, mas sempre houve eu vou usar essa expressão, uma falha de conexão. Até que ele decidiu enviar o que ele tinha de mais precioso. O mistério, como eu falei no domingo passado, o mistério que estava oculto por muitos séculos. Jesus, o seu filho. O mistério esteve oculto por muitos séculos. Decidiu descer. Decidiu se revelar aos homens.
mesmo sabendo de toda a consequência, e eu diria mais, a convulsão que isso ia trazer na criação. Porque eu não sei se você percebe isso, mas já se passaram mais de 2000 anos depois da manifestação de Jesus na terra, e ainda hoje a sua pessoa causa convulsão na criação. Ainda hoje nós temos pessoas que odeiam ele. Ainda hoje tem pessoas que o amam. Mas também ainda há muitas pessoas que o rejeitam. Ainda há muitas pessoas que perdem, como diz, as estribeiras quando se fala em Jesus. Não sei se você já percebeu. Algumas pessoas, né? Fala a Deus. Fala, Deus te abençoe. Já vi pessoas assim, tá? A pessoa, obrigado. Olha, Deus é bom. Obrigado. Agora fala assim, Jesus é bom. Ah, tem umas, meu irmão, que convulsiona. Porque a pessoa dele causou essa guerra até hoje. Ele sabendo que ia trazer toda essa convulsão na criação. E aí eu alinho isso às palavras de João. Ele veio para os que eram seus, mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas aí veio a exceção, né? Todos aqueles, fecha ali por favor, depois algumas. Todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu quero que você entenda, para a gente ir agora para o próximo texto, que a manifestação de Jesus foi algo que trouxe um marco em toda a humanidade, irmãos. E de uma forma ou de outra, Jesus é sempre lembrado. De uma forma ou de outra, por escárnio ou sem escárnio, por zombaria ou sem zombaria, seja como for, Jesus é lembrado e sempre será lembrado. Compreende isso? Eu quero que você abra agora o seu texto para a gente encaixar com a oração de Jesus em Tito. Vai um pouquinho mais para frente. Carta de Paulo a Tito, um dos seus discípulos. Abre comigo, Tito capítulo 2. É aqui onde eu quero me deter, com base na oração de Jesus. Tito capítulo 2. Versículo 11. Nós já sabemos de todos os efeitos da morte e de ressurreição de Jesus, mas eu quero aqui pontuar algumas coisas importantes que creio que a gente precisa lembrar. Tito, capítulo 2, ali pertinho de Timóteo, de Filemão, de Hebreus, versículo 11. Está escrito assim. Vamos lá. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Pausa. Vamos lá. Eu gosto de falar o seguinte, irmãos. Jesus, ele é a personificação exata da graça misericordiosa de Deus. Porque deixa eu fazer você entender aqui algumas coisas. Todos os homens, o ser humano, por natureza, ele é mau. Se fosse depender da natureza do homem, por mais que haja muitas virtudes em nós, mas essa natureza caída que insiste em fazer parte da nossa existência, ela é má. Automaticamente ela nos torna pessoas más. Pode soar um tanto estranho isso, mas é a realidade.
Então, o que Deus fez? O homem, pelas suas próprias obras, não é capaz de justificar a si mesmo. Por mais que ele faça boas obras e boas ações, a sua natureza caída vai impossibilitar ele de estar na minha presença. A sua natureza caída não vai querer estar comigo. Por mais que ele faça boas ações, por mais que ele pratique boas obras, por mais que ele seja uma pessoa bacana, mas a sua natureza espiritual que é caída, ela vai resistir quando se apresentar diante de mim. Então Deus bola um plano. Eu acabei de dizer, envia o seu filho, nos substitui na cruz. Já falei isso muitas vezes. A humanidade estava representada na pessoa de Barrabás. Diz os historiadores, por sinal, que Barrabás era bem mais alto que Jesus. E automaticamente a cruz que foi feita para ele, que era feita com antecedência para aquele que ia ser crucificado, era maior. Mas aí, como Jesus substitui Barrabás, porque os homens escolheram Barrabás para ser livre, estava escrito, quando Jesus é posto no madeiro, os furos que estavam feitos ali para ir no prego, furam uma mão, uma dor alucinante. Uns dizem que foi aqui, né? Enfim. Só que a outra, o furo estava mais longe. Esticaram todos os nervos e os tendões de Jesus para alcançar o furo. Dor alucinante. Quando ele substituiu Barrabás naquele dia, aquilo dali tinha um significado espiritual muito grande. Era tudo que Satanás não queria. Já falei isso algumas vezes, certo? Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás não queria que Jesus morresse. Satanás queria que Jesus ficasse vivo. Satanás não queria que Jesus derramasse o seu sangue e expôsse o seu corpo a ser dilacerado e passasse por todo o escárnio que alguém poderia sofrer. Satanás não queria que Jesus fosse até lá. Por isso, por diversas vezes, ele sugeriu a Jesus a não fazer isso. Por isso que ainda na cruz, ele manipulava a fala dos homens que estavam à sua volta, inclusive dos religiosos. Se tu é o Filho de Deus e tu descer da cruz, eu vou acreditar em ti. Pergunto, Jesus, se ele quisesse, ele poderia fazer aquilo? Poderia. Se ele quisesse de uma forma sobrenatural, subitamente, ele saía da cruz e desceria simplesmente sem nenhum ferimento da cruz, e todos se curvariam para ele. Mas e o propósito pelo qual ele tinha vindo? Que era salvar um homem de uma violência espiritual que os esperava. Mas não, Satanás não queria, então ele foi substituir o homem. Ali, irmãos, a ira de Deus recai sobre ele. A ira de Deus esmaga Jesus. O Pai precisava, o acordo na Trindade era esse: filho, você vai precisar ser esmagado para a gente salvar os homens. Meu Deus, se a gente compreender isso, irmãos, você vai precisar ser esmagado. E ele aceitou. Então, ele substitui. A ira de Deus o esmaga. O seu amigo íntimo, o Espírito Santo, se retira dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você percebeu que enquanto o Espírito não veio até ele, ele nunca se manifestou, nunca moveu um dedo sequer? Ele esperou por 30 anos, até o Espírito descer o encontrar aqui. Quando o Espírito veio, o seu amigo íntimo, aí ele disse: muito bem, agora vamos começar. Justamente esse
que ele esperou por 30 anos. Por causa do nível, irmão, entenda isso. Rapaz, que terrível. O nível de corrupção, o nível de maldade de gerações inteiras ficou impregnado em Jesus, irmãos. É como se Jesus se tornou uma carnificina. A maldade de gerações inteiras apodreceu o corpo de Jesus. Por isso que ele tinha que rasgar o pecado na sua carne. Quando o Espírito Santo percebeu o nível terrível que Jesus estava carregando de todos nós, de gerações passadas, a nossa geração, e quem sabe alguns que vão ainda vir pela frente, se ele não voltar antes, aquilo ofendeu a tanto o Espírito Santo que ele precisou se retirar do Filho. Mas o Filho já sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, a dor, Jesus sentiu uma dor muito profunda quando percebeu que o seu amigo se distanciou dele. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando porque ele sentiu quando o seu amigo precisou sair, agora ele estava sozinho. Porque era terrível, santos. Então, vamos lá. Tudo isso se resume em quê? Uma graça sem precedentes. Quantos concordam comigo? Um favor que eu e você não merecíamos. Um favor que a razão não consegue compreender. Entenda, isso aqui nunca vai compreender. Essa graça tão impressionante. É por isso que Paulo começa dizendo no versículo 11, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E isso é sem distinção, meu irmão. Não há distinção. E aí entra aquela situação. Essa graça, ela é tão impressionante que o homem mais terrível da terra que possa existir, se ele se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, essa graça é capaz de perdoá-lo. Por mais que seja impressionante isso. O escândalo que tivemos recentemente, da tragédia que aconteceu em Santa Catarina, por exemplo. Aquele cara, qualquer um queria matar aquele cara. Eu mesmo tive vontade de matar um cara desse. Não vou mentir. Olha o que ele fez com as crianças. Qualquer um mataria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se aquele cara se arrepender, adivinha o que vai acontecer? É escandaloso, não é? Jesus, ó, cara, meu Deus, ele perdoou o cara, meu irmão. O cara matou crianças. Mas se ele se arrepender e dizer: Pai, me perdoa, eu estou arrependido, aí Jesus vem: eu te perdoo. Percebe isso? Escandaliza, não escandaliza? Escandaliza. Sem distinção alguma, a graça de Deus na pessoa de Jesus se manifestou para salvar todos os homens. Eu quero que você deixe marcado aí. Deixa eu abrir um texto, abra comigo em Apocalipse. A gente volta para cá. Capítulo 5, versículo 8. Deixa eu ler algo aqui para você, sem distinção alguma, tá? Apocalipse 5, 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, observa agora, e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, língua, povos e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Diga amém. Pode voltar aí para o Tito. Ou seja, a graça de Deus se manifestou sem distinção alguma. Ela não faz acepção de pessoas. Correto? Mas aí eu preciso que você entenda algo. O versículo 12 me mostra algo muito impressionante. É só a gente ler com calma que a gente percebe. Ela nos ensina a graça, tá? Vamos lá. Ela se manifestou para todos. Mas observa o que essa graça nos comunica em seguida. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Vamos lá. Essa graça em Jesus Cristo se manifestou a todos os homens sem distinção. Porém, todavia, entretanto, essa mesma graça, que é escandalosa, ela trouxe uma comunicação com ela para os homens. E a comunicação é a seguinte: eu te aceito como você está, mas me recuso a permanecer com você, se você quiser ficar do mesmo jeito, depois de me conhecer. Porque a graça, ela veio, abraçou todos os homens, mas ela comunicou a todos esses homens que foram salvos um senso de compromisso e de responsabilidade com ela, com a graça. Ei, eu vim salvar todos vocês, mas eu preciso comunicar algo a vocês. Sejam responsáveis e comprometidos comigo, porque eu lhe aceito e lhe aceitei como você estava, moído, na lama, destroçado, cheio de contaminação, como for. Mas eu me recuso a permanecer com você, se você não aceitar um processo de transformação. E aí isso bate de frente contra a distorção da graça que muitos têm ensinado por aí. Uma vez salvo, sempre salvo. Mentira. Mentira. Não é verdade. Poxa, se for assim, está muito fácil então servir a Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, tá? Aí eu começo a fazer um monte de aberração e está tudo certo? Não, eu aceitei, eu confessei a Jesus, então não, é o que ensinam, tá? Não importa o que eu faça, porque uma vez salvo, sempre salvo. A graça me alcançou. Mentira. Esse tipo de pensamento é irresponsável. Isso é doutrina de demônios. Porque, olha o que Paulo disse. Versículo 11, ela veio e abraçou todos os homens, do jeito que eles estavam. Mas o versículo 12, ele diz que ela ensina algo. Ela abraça, mas ensina algo. Ei, eu aceitei vocês, mas deixa eu comunicar algo para vocês. Abandone a impiedade e as paixões mundanas. E aí? Compreende isso? Nós precisamos entender, irmãos, e considerar, uma vez que alguém se comporta dessa maneira, é desprezar o que Jesus fez. Literalmente. É ignorar o valor desse sacrifício. É ter por vão tudo aquilo que ele sofreu. Percebe? Então, essa graça que abraça os homens é a mesma que comunica responsabilidade.
Você precisa ser responsável com aquilo que eu lhe dei. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Eu lhe dei salvação quando você não merecia salvação. Eu lhe dei autoridade contra o inimigo da sua alma quando você não tem nenhum poder contra ele. Eu lhe dei um nome escrito no livro do céu que permite a sua entrada para estar comigo para sempre. Seja responsável. Quantos entendem isso? Não negligencia isso. Em outras palavras, é isso que Paulo está querendo dizer acerca da graça. E deixa eu lhe mostrar algo, deixa marcado aí de novo. 1 João, vai um pouquinho para frente aí. 1 João, capítulo 2. Deixa eu lhe mostrar algo sobre isso. Todos estão entendendo, irmãos? Amém? Beleza, muito bem. 1 João, vamos ver o que está escrito ali. Capítulo 2. Vamos lá. Versículo 15 ao 17. A graça comunicando um senso de responsabilidade. Vamos lá. Olha só. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então observa, o mundo aqui que João está falando pelo Espírito não é a criação, santos. São os padrões de maldade que regem o mundo de forma espiritual. Sabe onde estão os padrões de maldade e de corrupção aqui nesse texto? Aqui, versículo 16. Cobiça da carne, padrão número 1. Segundo, cobiça dos olhos. São padrões de corrupção. O mundo sugere esses padrões e alguns escolhem seguir esses padrões. Eles começam a ser doutrinados pela cobiça da sua carne. Depois veja direitinho o que significa cobiça. A cobiça do que eles veem e a soberba da vida. Aquilo que se planeja com as suas próprias mãos para construir seus impérios particulares, a soberba da vida, tudo isso são padrões de corrupção e de maldade que estão no mundo. E João está dizendo, se vocês amarem isso, vocês não estão no Pai. Percebeu? Sejam responsáveis. É isso que ele está dizendo. Tá? Deixa eu te mostrar outro texto, volta um pouquinho aí, Pedro. Abre em Pedro, por favor. Deixa eu ver qual que é a epístola aqui. 2 Pedro. Todos estão entendendo, irmãos? Beleza, vamos lá. Eu quero que realmente fique algo no seu espírito. 2 Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 17. 1 Pedro, perdão, desculpa. Eu disse 2 Pedro, não é primeiro. Capítulo 2. Depois a gente volta para cá de novo. Aleluia. Versículo 15 ao 16. Olha só.
Olha o senso de responsabilidade aí. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres. Agora observa o detalhe aqui. Como livres, porque nós somos livres. Mas observa. E não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Volta para Tito. Olha o que Pedro está dizendo. A vontade de Deus é essa. E a vontade de Deus se manifestou dessa maneira e trouxe liberdade para vocês. Vocês eram prisioneiros, espiritualmente falando. Vocês eram prisioneiros de muitas coisas. Agora vocês são livres. Mais um detalhe. Olha o senso de responsabilidade. Não peguem a liberdade de vocês e usem como muleta para a corrupção. Não peguem a liberdade de vocês e dá uma desculpa para praticar malícia. Em outras palavras, a graça de Deus que se manifestou para nos abraçar de forma amorosa e gentil, é a mesma graça que nos comunica esse senso de responsabilidade e comprometimento com aquilo que Ele fez e que a gente não podia fazer. Estão entendendo isso? Tá bom? Vamos seguir então, versículo 13 de Tito, já estou terminando. Ele nos ensina a abandonar, versículo 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Entenda algo aqui, meu irmão, o aguardando aqui não é de qualquer jeito. Eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus, muito bem, mas o aguardar aqui não é de qualquer jeito, não é se entregando aquilo que é contrário a Deus. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de forma negligente. Entende isso? É aqui onde eu percebo que existem muitos pontos cegos. Aguardar a Cristo, esperar a sua glória, a sua manifestação, mas de qualquer jeito. Ao léu, lançado ao Deus dará. Ou aquela história, né? Deixando a vida levar. Aguardar a bendita a aparição da sua glória tem que ser com uma postura e um posicionamento adequado, irmãos. Coerente com a nossa fé. Amém? Coerente com aquilo que nós confessamos. Certo? E eu quero lhe mostrar um texto ainda sobre isso. Deixa marcadinho em volta, só em umas páginas. 2 Timóteo, capítulo 2, fala exatamente sobre isso. 2 Timóteo 2, versículo 4, está escrito assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com coisa alguma desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deixa eu falar para você. Ainda estamos em guerra. A verdade é que a guerra ainda nem se intensificou. Mas a gente já pode perceber que muitos não estão preparados para a guerra. A guerra nem se intensificou. Percebe isso? Então, de que maneira aguardamos a volta do Senhor Jesus? Como soldados em milícia ou em combate, sem se embaraçar. A questão está aqui. Não podemos deixar embaraços da vida nos tirar da rota que nos faz encontrarmos com Cristo. Existe uma rota bem
definida pelo Espírito Santo, que vai nos fazer nos encontrar exatamente com Cristo, face a face com Ele. Já tem uma rota definida, desenhada. Mas se eu me embaraçar com alguma coisa que surgir no caminho, se foi. Consegue entender isso? Então, se nós estamos na postura correta, a gente não vai se embaraçar. Se a gente estiver militando corretamente, usando as armas de Deus, se estivermos bem alinhados com Cristo, com o Espírito, a gente não vai se embaraçar. Percebe? Nós estamos entendendo? Vamos seguir aqui. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Entende, irmãos? Ele comprou com seu sangue um povo para ser inteiro para Ele. Observa que Paulo disse, nos remiu e purificou para si um povo todo seu. É todo. Todo. Ou seja, Ele comprou para si um povo que precisa ser inteiro para Ele em seu serviço sacerdotal como igreja. Eu preciso ser inteiro para Ele. Sem reservas. Inteiro. Não é pela metade. Não é 60%. Não é 90%. Precisamos chegar nesse nível ainda, não é? É inteiro. Inteiro no seu serviço sacerdotal. Compreende isso? E ele segue dizendo que esse povo precisa ser zeloso e de boas obras. Eu quero que você entenda que zeloso é o oposto de muitos adjetivos que você pode achar no dicionário. Zeloso é o oposto, por exemplo, a desleixado. Zeloso é o oposto a alienado, a desatinado, a relaxado. É o oposto. Então ele compra para si um povo que quer que seja inteiro no seu serviço sacerdotal e zeloso. Zeloso. Entende isso? E aí eu quero lhe mostrar um texto novamente. Eu vou ler só mais 2 textos para você. Jeremias, abre comigo. Me veio aqui de súbito agora eu vou tentar lembrar. De verdade que não tenho certeza se vou achar. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Jeremias. 48. Isso aí, versículo 10. Jeremias 48, 10. Olha as palavras de Jeremias. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor. Há traduções que diz relaxadamente ou negligentemente. Ai, ai, ai. Pode voltar. Percebeu que tem coisas que Satanás precisa amaldiçoar o cara? É só não ser zeloso. É só fazer a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente. E aí eu quero que você entenda algo aqui. Eu vou abrir um parênteses. Fazer a obra aqui, ela não tem a ver com uma atividade em uma estrutura. Isso aqui é muito importante falar. Fazer a obra aqui tem muito mais a ver com o que eu falei agora há pouco. Prestar a Ele inteiramente um serviço sacerdotal. Isso é uma obra excelente. Não tem a ver com executar atividades em uma estrutura.
ainda que conte. Mas não é exatamente isso. Não é prestar serviço a homens. Fazer a obra aqui tem mais a ver com você é inteiro no seu serviço sacerdotal para comigo. Se você não é zeloso, se você presta o seu serviço sacerdotal a mim, negligentemente, relaxadamente, então você se torna maldito. Percebe? Como Satanás não precisa fazer nada. Talvez ninguém nunca pensou nisso, né? Pois bem, está aí. Entende? Isso tem a ver com a graça que nos comunica responsabilidade. Irmãos, entenda isso. A graça não tem nada a ver com aquilo, né? Não. A gente não está mais na lei. A gente está na graça agora. Já falei isso algumas vezes, né? A gente se engana, santos. A lei, a graça ainda é mais exigente que a lei. Sabe por quê? Porque nós temos superiores promessas. Então a exigência é maior. A graça fez um nível de aliança subir. Então a exigência é maior. Nós temos a terceira pessoa da Trindade dentro de nós, não é mais sobre a nossa cabeça. Então a exigência é maior. Não se engane com a graça. Se o homem tocar numa mulher, ele é adúltero. Eu, porém, vos digo, ó a graça aí falando, se você ao menos pensar, já era. Eu vou aumentar o nível. Não é mais tocar, se pensar, já era. Então, o que eu quero que você entenda, para nós participarmos da mesa do Senhor, é ter a revelação correta da graça de Deus. Quantos entendem isso? Porque dessa maneira a gente consegue caminhar com precisão. Entende? A gente não vai tropeçar, a gente vai caminhar linearmente, sem tropeços. Porque entenda, sabe o que faz a gente tropeçar no caminho? É a falta de revelação. Eu preciso ter revelação das coisas do Espírito, porque senão eu vou estar sempre tropeçando. A ausência de revelação significa a presença de tropeços. E aí eu finalizo aqui com Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá, para a gente cear. Versículo 11. Perdão. Pode ser, vamos lá no versículo 11. É isso aí. 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Aleluia! Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Dá uma pausa aí, irmãos. Aqui é o nosso amado ressuscitado. Ele ressuscitou, santos. Ele está vivo, diga amém. Ele está vivo, a morte não pôde detê-lo. As ânsias, as correntes da morte não puderam prender ele. Ele está vivo. Ei,
eu quero lhe dizer que hoje na sepultura de Buda, os ossos dele ainda estão ali. Se você for na sepultura de Allan Kardec, ali estarão os seus restos mortais. Mas se você for na sepultura de Jesus, está vazia. Ele ressuscitou. Meu Deus. E a sua aparência gloriosa, como ele de fato é, foi vista por João. E me chama a atenção toda a sua aparência gloriosa, a glória que está sobre ele. E o versículo 17 é algo que passa, talvez despercebido por muitos. João disse: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Irmãos, há rabinos messiânicos que dizem que literalmente João morreu quando olhou para ele, tamanho o golpe da sua glória em João. Não é que ele caiu, segundo alguns, ele simplesmente ao olhar para Jesus, tamanha sua glória, foi golpeado. E aí o que me impressiona é que aquele que venceu a morte, ele mesmo toca em João: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Voltou à vida. Meu Deus! Meu Deus, que tremendo! Eu sou o primeiro e o último. Eu sou, versículo 18: eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Meu Deus. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, santos? É motivo de alegria celebrarmos aquele que vive, que morreu por causa dos nossos pecados, sim, mas ressuscitou para nos justificar. É como a gente estava conversando lá em casa. Cara, pensa comigo. Jesus vem, decide morrer, ele vai para a morte, confiando, pensa nisso aqui comigo, confiando plenamente que o Pai ia ressuscitar ele depois de 3 dias. Ele estava confiante que o Pai não ia deixar ele na sepultura. O Pai prometeu para ele, de acordo com as Escrituras, diz que foi pelo Espírito que o Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito volta para ele, santos. O Espírito que o deixou momentaneamente por causa da maldade dos homens, agora desce sobre o seu corpo morto, vai nas regiões celestes e traz ele novamente. Ele ressuscita dentre os mortos e recebe um nome que está acima de todos os nomes que se nomeiam. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por causa disso, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E o seu governo vai ser desde Sião, e Ele colocará o seu trono em Sião, e de Sião sairá a lei para todos os povos, e todos vão obedecê-lo para sempre. E aonde vai estar a igreja? Junto com Ele, governando sobre a criação. Como Ele é bom, santos. Merecíamos isso? De maneira nenhuma. Mas Ele fez isso. Amém?